Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao Clima em Pauta, o bate-papo da UFT-TV sobre a pauta mais aquecida do momento, o clima. Nosso convidado de hoje é o professor e pesquisador Renato Pinheiro. Professor Renato, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua presença aqui na UFT-TV. Olá, Giane, muito obrigado pelo convite. E, professor, eu já conheço o teu currículo, né? Já tive a alegria de te acompanhar em algumas ocasiões, né? O teu trabalho, uma trajetória sensacional em prol da conservação da natureza. Mas eu gostaria que você mesmo contasse um pouco aí para quem nos assiste sobre a tua formação acadêmica, o que você pesquisa atualmente. Então, eu sou formado em Biologia, eu fiz meu doutorado e pós-doutorado na Espanha. Meus trabalhos estão voltados para a área de conservação da biodiversidade e ecologia urbana. E atualmente eu sou docente do curso de medicina ao qual estou vinculado, aqui na UFT. Também dou aula nos cursos de engenharia ambiental, de arquitetura e no mestrado em biodiversidade, ecologia e conservação, lá do campus de Porto Nacional. Professor, o bioma cerrado, ele é um recorte para vários dos seus estudos, né? Nos explique sobre a composição e a importância deste bioma e qual o estado atual de conservação dele. O Cerrado é um dos biomas mais importantes do nosso país, do nosso planeta, tá? No Cerrado nascem rios que correm para diferentes bacias brasileiras. Então, o Cerrado é a fonte de alimentação das principais bacias hidrográficas brasileiras, tanto no sul, quanto no norte, quanto no leste, né? Então, os pesquisadores chamam o Cerrado da caixa d'água do Brasil. E que água é essa? É água para o nosso consumo, é água para a indústria, é água para a agricultura, é água para gerar energia. Então, tudo isso tem origem aqui no Cerrado. Segundo ponto, diz respeito à biodiversidade do Cerrado. Então, nós temos dentro do bioma Cerrado uma diversidade biológica tremenda, tá? Que não deixa em nada a desejar sobre o que nós encontramos na Amazônia. Mas, diferentemente da Amazônia, o Cerrado não recebe tanta atenção quanto o bioma amazônico. Não que tenhamos que mudar o foco, né? Mas, na verdade, deveríamos canalizar o foco para esses dois biomas. A biodiversidade, ela produz bens e serviços que são úteis para nós, seres humanos. Gostaria de destacar também a sociodiversidade. O que é isso? São as pessoas que estão aqui no Cerrado desde sempre. Né? Desde a chegada dos colonizadores, já haviam aqui outros povos originários, né? Que coevoluíram com o Cerrado, juntamente com o Cerrado, que entendem dessa dinâmica do Cerrado a viver desse bioma sem impactá-lo severamente como tem sido feito hoje. E também comunidades tradicionais que migraram para essa região do Cerrado, que ocupa 1/4 do território nacional, não é uma região pequena, né? Então nós também temos comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, torronzeiros aqui do Tocantins, né? Vários grupos que vivem numa relação mais próxima da terra. Mas também a gente não pode deixar de falar dos problemas que o Cerrado tem enfrentado, né? Nós perdemos aí nos últimos 50 anos quase metade da cobertura vegetal do Cerrado. Sim. Então é um ritmo sem precedentes e as expectativas não são as melhores, né? Sabendo que continuando a ser degradado nesse ritmo, nós perderemos muitos daqueles bens e serviços ambientais tão importantes para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar e até para o produto interno bruto do nosso país, né, que estão sendo colocados em risco, né, em risco de desaparecer, em risco de extinção. E quais as principais ameaças ao bioma hoje? É a atividade agropecuária. É o que a gente tem aqui no Cerrado, né? Sim. É o agro, é o que domina o Cerrado, também é a atividade mais impactante sobre a nossa biodiversidade. Para a agricultura de grãos, você retira praticamente toda a cobertura vegetal. Quando você retira essa cobertura vegetal, você já está eliminando as espécies vegetais. Junto com ela, muitas espécies animais. Né? No solo, micro-organismos. Né? Então, impacta toda a cadeia biológica daquele ambiente. Quem sustenta as nascentes é a vegetação. Você retirando essa vegetação, Sim.
né, compromete a manutenção das nascentes. Então, não é apenas a cobertura da terra que está sendo influenciada, impactada, né? Os recursos hídricos também estão sendo impactados. O agrotóxico, ele também tem um efeito direto no local, né? Contaminando o solo, contaminando a água, vai para o ar, né? E chega a distâncias bastante consideráveis. Então, muitos dos agrotóxicos que são colocados nas lavouras, eles podem chegar até nós pelos cursos d'água, pelo lençol freático, que ele infiltra na terra, pelos córregos e rios, né? E pelos alimentos que nós consumimos, né? Qual é a importância do bioma nesse aspecto, do sequestro de carbono, que agora, né, tão falado, justamente por conta dessa pauta climática tão em evidência? Numa maneira geral, quem domina a paisagem do cerrado, nós chamamos de cerrado típico, com um aspecto mais savânico. Justamente esse, que tem as árvores mais tortas e tal, não crescem tanto, porque o solo não tem tantos nutrientes, é mais arenoso. E a estratégia dessas árvores, dessas plantas que sobrevivem nesse tipo de ambiente, é investir na parte subterrânea, porque as águas do cerrado também são solos bastante profundos, antigos, a água está lá embaixo. Elas investem no seu sistema radicular, tá? E a parte aérea é pequena, pode ser pequenininha, 3, 4, 5, 6 metros de altura. Mas a parte radicular é 3, 4, 5, 6 vezes maior. As pessoas falam, não, mas no cerrado não tem tantas árvores, não vai retirar tanto carbono da atmosfera. O que é essa retirada de carbono, esse sequestro de carbono? Nada mais é que o processo de fotossíntese. A planta se alimenta de CO2, de gás carbônico, e libera o quê? Oxigênio e água, tudo que a gente precisa. E aí o que acontece? Nessa comparação de que o cerrado não é tão eficiente no sequestro de carbono, ela não é tão verdadeira, por quê? Se você comparar com a parte que a gente vê da árvore, sim, as árvores são menores. Para sustentar essas raízes gigantes que tem debaixo do solo, ela precisa de alimentá-las com carbono, né? Então, a quantidade de carbono sequestrada pelas árvores do cerrado é também considerável. Vamos nos aprofundar um pouco na temática mesmo da pauta climática. Qual que é a relação entre a devastação do cerrado, o carbono e as mudanças climáticas? Então, nós falamos que o carbono é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa, que está vinculado diretamente às mudanças climáticas. Então, esse processo que nós estamos vivenciando, nós falamos da reação de fotossíntese, que as árvores é que fazem essa transformação, né, do carbono em oxigênio. Se nós retiramos a cobertura vegetal, quem vai fazer isso? E o que está acontecendo no Cerrado atualmente? A atividade agropecuária, principalmente, entre outras, né, citei a principal, tá, mas a atividade agropecuária vem suprimindo grande, é a principal responsável pela retirada da cobertura vegetal nativa do Cerrado. E aí, sem árvores, nós não temos sequestro de carbono. Nós já perdemos metade da cobertura vegetal do nosso bioma. O Cerrado é um dos biomas onde nós temos os maiores índices de queimadas do país também. E queimada está associada também à atividade agropecuária. Não é um fogo natural. Não é o fogo natural do Cerrado, ele ocorre no início das chuvas, quando temos muita descarga elétrica. Aí o fogo espontaneamente é gerado. E a agropecuária tem um papel importante também nesse processo, porque é uma prática comum para você limpar uma área de vegetação, você faz parte do manejo agrícola o fogo, né? Não só no Cerrado, mas no Brasil, a maior parte do carbono que é liberado para a atmosfera, no Brasil é das queimadas. Então, mais um ponto negativo que também está associado a esse impacto que a gente vem assistindo no Cerrado, né? E tem um outro ponto também vinculado à atividade agropecuária, que é a criação de gado para a produção de carne. Por meio do seu processo digestivo, ele libera metano. Metano também é um dos gases provocadores do efeito estufa, só que o potencial de aquecimento gerado pelo metano, ele é até 80 vezes maior que o gás carbônico. E nós somos o maior rebanho do mundo. Grande parte desse maior rebanho do mundo está aqui no Cerrado. Agora, essa relação negativa de todos
fatores que têm incidido sobre o cerrado como um todo. E a fauna no cerrado, de que forma ela também é afetada pelas mudanças climáticas? O que vocês já observam nas pesquisas de vocês em relação à fauna? Assim como os vegetais, os animais são impactados por essas mudanças climáticas, né? Os animais, eles são adaptados, condicionados, né, acostumados com certos níveis de temperatura, de umidade. À medida que você vai aumentando a temperatura, você muda completamente a dinâmica daquelas espécies. O ser humano fez calor, liga o ventilador, o ar-condicionado, Sim. entra dentro da água, busca alternativas. O animal não tem. As condições de adaptabilidade são secundárias, digamos, são bem menores, bem mais difíceis, né? Às vezes ele corre para uma sombra, mas o predador está lá na sombra e muitos animais, eles são indicadores da qualidade do ambiente. E como que a gente percebe? Porque a dinâmica deles muda, o horário de atividade muda, né? Os ambientes ótimos que ele utilizava, ele deixa de utilizar, então ele se torna mais vulnerável. Às vezes a capacidade de regulação térmica que, né, os anfíbios e répteis, eles não têm essa capacidade internamente, como os mamíferos e aves, também está vinculado não só à temperatura, mas à umidade também. Então, para ele é muito mais difícil, né? Então, isso num curto prazo pode ser que não afete tanto, né? Mas no médio e longo prazo, as espécies elas acabam não tendo condições de adaptabilidade. Ao longo do tempo, não houveram períodos mais quentes, mais frios, etc, etc. Sim, houveram. Mas o que nós estamos vendo agora é um aumento de temperatura tão rápido que não dá tempo suficiente para aquele organismo se adaptar. Uhum. Né? Essa que é a diferença. Se você olhar os gráficos de aumento da temperatura, chega em determinado momento que o gráfico dá um salto de aumento de temperatura e aí é um tempo evolutivo de adaptação, de transformação do organismo, ele é muito mais lento e não consegue se ajustar a essas modificações. Então, nós teremos possivelmente outras espécies aí já nas listas de ameaçados, em vias de extinção, alguma coisa assim. Espécies que antes, eu digo por conta desse fator, das mudanças climáticas. Sim. Por exemplo, essas espécies que são mais sensíveis, né, às mudanças. Isso, a gente pode pensar também em espécies migratórias, né, que dependem de condições muito peculiares em cada um dos ambientes, né, que eles têm que se deslocar para buscar condições ótimas, né, alterando as condições ambientais de temperatura, de umidade e esses eventos, né, secas mais prolongadas, chuvas mais intensas, torrenciais, enchentes, isso modifica completamente o ambiente. Então, historicamente, aquela ave migratória, por exemplo, está acostumada a voar para outra região numa determinada época do ano, ela pode fazer esse movimento migratório, chegar lá na outra região e não ter mais, em vez de achar um campo florido com sementes, etc., para ela se alimentar, vai encontrar tudo alagado. Muitas vezes a gente pensa, fogo não atinge passarinho, né? Ou uma ave migratória, ela vai encontrar outras alternativas. Não tem alternativa. Sim, né? Não é simples assim. Você lançou essa semana, junto aí com outros autores científicos, um material que traz detalhes riquíssimos sobre a fauna e a flora aqui do Tocantins, uma região bastante importante do Cerrado, né, em termos de biodiversidade. Eu queria, professor, que nos contasse um pouco que obra é essa, que temas ela aborda. Pois é, nós lançamos esse livro eletrônico, né, esse e-book, sobre a fauna e flora da RPPN Canguçu. O que é RPPN? Reserva Particular do Patrimônio Natural. Ela faz parte do Centro de Pesquisa Canguçu. Então, juntas, elas fazem parte desse complexo Canguçu, que é gerido pela UFT, né? E está localizado em uma região de extrema biodiversidade. Quando o Cerrado encontra com a Amazônia, que é outro, né, expoente da diversidade biológica, lá está a RPPN Canguçu, Centro de Pesquisa Canguçu, justamente na confluência destes dois ecossistemas. Nessa transição desses dois biomas, a confluência de espécies de ambos, que estão ali convivendo juntas.
Então, nós estamos trazendo informações sobre a flora, né? A fauna de répteis e anfíbios, de aves e de mamíferos. Então, nós temos sempre encontrado muitas espécies, tá? Porque juntam-se espécies da Amazônia e do Cerrado, então a diversidade ela é considerável nessa região. Mas o mais interessante mesmo é que esses ambientes de transição, eles são muito pouco estudados. A informação que a gente traz com esse e-book, ela é importante para nós avançarmos no estado de conhecimento desses ambientes. É uma publicação que a gente busca não apenas aumentar o conhecimento, né, enriquecer o conhecimento sobre essa região, a gente quer incentivar estudantes, turistas que queiram conhecer a região, pesquisadores que queiram pesquisar e conhecer um pouco mais. Vizinha ao centro de pesquisa, nós temos o Parque Estadual do Cantão, o Parque Nacional do Araguaia, a Ilha do Bananal. Nossa. Então, é uma região assim fantástica, né? Extraordinária, que precisa ser conhecida. Na área da reserva, que são 60 e poucos hectares, nós temos aproximadamente 350 espécies de aves. Tá? Então, esse é o nosso objetivo, né? Divulgar toda essa beleza, toda essa importância natural e científica. Ao longo aí dessas 2 décadas de pesquisa é muita coisa, né? Contribui com essa obra também um dos nossos colaboradores do Centro de Pesquisa, que está lá no Canguçu há 25 anos, ele é nascido na região, Roberto Carlos, conhecedores da fauna e flora da região. Então, ele é coautor de um dos capítulos, né, o capítulo de mamíferos, porque ele tem registros de espécies ao longo desses 20 anos. O Roberto ele consegue registrar e talvez o maior acervo de fotografias de onça da região, quem tem, e de contatos com onça, quem tem é ele, né? Então, assim, a vivência, a experiência dessa pessoa que é um leigo, mas é um apaixonado e um profundo conhecedor. Mas isso é sensacional, né? Porque é o conhecimento profundo, né, de mata, da fauna, da flora de um ribeirinho, né? Sim. E une ali, então, se entrelaçam, né, os conhecimentos, o científico com esse popular, e ali, né, então ele contribui com parte ali considerável. Né, e além disso, ele gosta de fotografar, para nossa sorte, e tem registros fotográficos de muitas espécies que ilustram o livro. É um livro bastante ilustrado. Que bacana, professor. Então, uma produção aí de grande importância, né, para nós conhecermos mais sobre as peculiaridades do bioma, a urgência de protegermos todo esse patrimônio, né, especialmente nesse contexto tão preocupante da crise climática. E é um material que, inclusive, coroa aí o teu excelente trabalho desenvolvido à frente da gestão do Canguçu nos últimos 6 anos e de onde você se despede agora, né? Mas eu imagino que essa despedida, professor, seja apenas dessa etapa da tua jornada profissional, eu espero, sim. Né? Então, nos conte se você já tem outros projetos em vista. Só recapitulando a questão do livro, né? O livro eletrônico, ele é gratuito. Mas sobre essa despedida, né? A gente despede da gestão, que é um compromisso, uma atividade que nós desempenhamos junto com a docência e junto com a pesquisa. Né? Então, essa parte da gestão, ela deixa de estar presente, mas nós continuaremos trabalhando na região, tocando os projetos que nós já temos, com espécies ameaçadas, com aves migratórias, dando aulas para graduação e pós-graduação. Então, essa atividade de formação, capacitação de pessoal, formação de novos cientistas através dos programas de iniciação científica, isso continua, não muda nada. Então, no âmbito ali da região, são esses os projetos que nós temos, já vamos continuar trabalhando neles. Esse eu vou deixar só um spoiler. Trabalhando em Palmas nesses últimos 20 anos, a nossa ideia é montar um programa aos moldes do Clima em Pauta, porque essa parte de divulgação científica, veicular informação por meio de diferentes plataformas para atingir públicos variados, ela é muito importante. E a gente está pensando num programa chamado Natureza Urbana, onde nós iremos envolver todos esses aspectos relacionados
a importância do meio ambiente dentro da cidade, seja para a saúde do indivíduo, para o bem-estar, para a manutenção de espécies frutíferas, medicinais, aumentar o sombreamento, melhorar o microclima, tentar contrapor os efeitos dessas mudanças climáticas. Então, sobre tudo isso, a gente pretende discutir nesse programa que nós ainda estamos elaborando. Professor Renato, então, muito obrigada por este bate-papo super esclarecedor.